Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Ao longo desta videoaula, continuaremos com a discussão a respeito do PCR quantitativo. Numa videoaula anterior, discutimos a utilização do CyberGreen no PCR quantitativo. Nesta videoaula, discutiremos uma outra tecnologia que é chamada de sondas Tachmann. Então, são duas grandes metodologias que são usadas e que têm algumas diferenças básicas, fundamentais, que discutiremos ao final, após termos analisado a utilização de sondas Tachmann no PCR quantitativo. Inicialmente, temos que discutir alguma coisa a respeito de fluoróforos, porque as sondas Tachmann, então, utilizam fluoróforos, são sondas fluorescentes. Estrutura de fluoróforos, então, temos alguns exemplos aqui de fluoróforos utilizados em PCR quantitativo, que são bastante semelhantes a fluoróforos usados em sequenciamento de DNA, por exemplo. Então aqui temos um fluoróforo que é utilizado, que é o TANRA. Então, relembrando que os nome desses compostos orgânicos é bastante longo e, via de regra, são abreviados, são utilizadas abreviaturas, então que facilitam a memorização e a discriminação entre eles. O TANRA, então, é esse fluoróforo com essa estrutura. Quase todos eles são derivados da fluoresceína, né, ou da rodamina. E aqui estão representados com uma cor que corresponde aproximadamente à cor emitida pelo fluoróforo, o seu comprimento de onda, então, de fluorescência. Temos o 6-FAN, com uma fluorescência verde, o JOE, com uma fluorescência verde-amarela, ROX, outro fluoróforo com uma fluorescência amarelo-alaranjado, e ainda outros dois que são bastante utilizados em PCR quantitativo com sondas Tachmann, é o TET e o REX. Aqui estão mostrados na estrutura do TET e do REX um fosfato, porque esses fluoróforos eles podem ser ancorados. O fluoróforo ele tem uma estrutura aqui que funciona como um braço de ancoragem. Eles podem ser ligados, então, por exemplo, ao fosfato de 5' de um nucleotídeo, de maneira a compor a estrutura de uma molécula de DNA. Aqui a mesma coisa, temos aqui o fosfato e o fluoróforo ligado a esse fosfato. Então, aqui a linha pontilhada delimita a estrutura do fluoróforo. Já esse fosfato e esse fosfato já fazem parte da estrutura de um nucleotídeo. Aqui em mais detalhes, então, nós temos um nucleotídeo. Aqui está o nucleotídeo ligado ao TANRA. Notar que, neste caso, o TANRA, que é esta molécula, até aqui esse limite, essa molécula, o TANRA, está ligado diretamente à base nitrogenada e não no fosfato. Então há diferentes formas de se ligar um fluoróforo a um nucleotídeo e o objetivo final é se obter sondas de DNA fluorescentes, ou seja, oligonucleotídeos de DNA que possam ser detectados por fluorescência, porque
um determinado nucleotídeo na estrutura dessa sequência de DNA está ligado a um fluoróforo específico e que pode ser detectado, então, a fluorescência. Já antecipando um pouco do que vamos discutir mais adiante e em detalhes, esse arsenal de fluoróforos permite que se possa ter sondas, se possa ter moléculas de DNA marcadas com fluoróforos diferentes e que possam ser discriminadas uma da outra. Esse aqui, então, é na linha pontilhada, a estrutura do TANRA, com seu braço de ligação aqui. Na verdade, essa é a parte fluorescente da molécula e um braço de ligação ao nucleotídeo. Então, aqui. Da mesma forma como havíamos discutido para fluoróforos que são utilizados em sequenciamento, esses fluoróforos utilizados em PCR quantitativo, eles têm o mesmo comportamento geral de qualquer fluoróforo. Eles têm que ser excitados por um determinado comprimento de onda e, logo em seguida, a excitação com esse comprimento de onda, se dá a emissão de fluorescência, num comprimento de onda sempre maior. Então, aqui temos um gráfico de excitação e emissão de fluorescência por parte do TANRA. No eixo X, comprimento de onda desde 400 nanômetros, correspondendo ao violeta, até 700 nanômetros, correspondendo à luz vermelha. E aqui no eixo Y, a escala de emissão ou de excitação, de 0 a 100%. No caso do TANRA, então, que é o nosso exemplo aqui, esse é o espectro de excitação. Ou seja, ele pode ser excitado com comprimentos de onda desde 450 nanômetros aproximadamente, até 600 nanômetros aproximadamente. Todos esses comprimentos de onda excitam em graus variados, mas o comprimento de onda que provoca maior excitação no TANRA é nesse comprimento de onda, aproximadamente 550 nanômetros, que corresponde a uma luz verde. Então, quando excitado com o comprimento de onda apropriado, o TANRA emite uma fluorescência de um comprimento de onda maior, né, com uma frequência menor, então, e, em resumo, excitando o TANRA com um flash de luz verde, na verdade um verde quase amarelo, ele emite uma fluorescência amarelo alaranjado. Funciona, então, da mesma forma como discutido antes, um flash de luz verde, imediatamente o TANRA emite fluorescência amarelada. E essa fluorescência, então, ela é breve, ela é momentânea. Uma outra coisa importante de ser discutida com relação ao PCR quantitativo, qPCR, utilizando sondas Tachmann, então, sondas com compostos fluorescentes, é a estrutura de quenchers. Quenchers que normalmente ninguém traduz, acaba sendo chamado de quencher, né? Até por um pouco de colonialismo. Quench vem do verbo to quench, que significa extinguir, apagar, eliminar, né? Então, os quenchers, eles fazem algo parecido com essa pintura do Maigret, onde é bastante contraintuitivo uma vela que provoca escuridão, né? Mas os quenchers são exatamente isso. Eles são fluoróforos que são capazes de absorver fluorescência de outros fluoróforos. Eles apagam outros fluoróforos.
Vamos dar uma olhada, então, na estrutura de dois quenchers bastante utilizados, o BHQ1 e o BHQ2. Incidentalmente, os nomes BHQ significa Black Hole Quencher, ou o quencher, o apagador do buraco negro, porque eles realmente funcionam como sumidouros de fluorescência. Como é que funcionam em conjunto, de uma maneira concertada, fluoróforos e quenchers? Essencialmente, o funcionamento de ambos em conjunto se dá da seguinte forma. Nós temos aqui um fluoróforo que, quando excitado, ele emite fluorescência. Então, esse aqui é o fluoróforo emitindo uma fluorescência alaranjada. Colocamos um quencher aqui nesse nosso exemplo. Esse quencher, normalmente, ele não provoca efeito algum, a menos que ele esteja numa distância mínima do fluoróforo, onde, efetivamente, o que o quencher vai fazer é absorver toda a energia da fluorescência emitida pelo fluoróforo F. Esse quencher que, então, numa distância mínima do fluoróforo, ele efetivamente apaga a fluorescência. Não é que ele não permita que o fluoróforo floresça. O fluoróforo floresce, mas toda a fluorescência que é emitida é imediatamente absorvida pelo quencher. Ou seja, o efeito é como se o fluoróforo estivesse apagado. Então, esse é o efeito do quencher. Mas esse efeito depende da proximidade do quencher. Tanto é que, se esse quencher for afastado, o fluoróforo pode continuar emitindo fluorescência. Não há nenhuma alteração química, né? Então, fluoróforo basta ser afastado do quencher e ele vai emitir a fluorescência. Coloca-se o quencher próximo do fluoróforo, o fluoróforo para de emitir fluorescência. Então, processo bastante simples. Se esse quencher estiver a uma distância mínima do fluoróforo, não há emissão de fluorescência visível pelo fluoróforo. Ele até emite, mas a fluorescência é absorvida pelo quencher totalmente. O efeito visível, então, é de um apagamento desse fluoróforo. Sabendo disso, e sabendo que fluoróforos e quenchers, eles podem ser unidos a moléculas de nucleotídeos que entram na estrutura do DNA, uma pergunta que se impõe é: esta sonda de DNA é fluorescente? Aqui vamos fazer uma pausa e vamos explicar por que esse oligonucleotídeo fita simples de DNA, que a princípio poderia até ser confundido com um primer, né? O que ele difere, além, obviamente, de ter um fluoróforo e um quencher ligado a ele? A única diferença é a utilização que vai ser dada a esse oligonucleotídeo. Ele não vai ser utilizado para iniciar a síntese de DNA, o que é a função de um primer. Então nós não estamos chamando ele aqui de um primer, porque ele não será utilizado para iniciar a síntese de DNA. Mas a estrutura dele é idêntica à de um primer, é um oligonucleotídeo fita simples, com poucos nucleotídeos. Então, a única diferença então que nós temos aqui é que tem um fluoróforo e um quencher. Mas então, ele será utilizado para sondar outras moléculas de DNA, localizar moléculas que tenham complementariedade às suas sequências de nucleotídeos. Por isso, nós estamos chamando esse oligonucleotídeo aqui de sonda.
Então ele é uma sonda de DNA. Muito bem. Voltando à pergunta original, essa sonda é fluorescente? Se a distância entre fluoróforo e quencher for aquela distância mínima, que é o caso neste nosso exemplo aqui, essa sonda não é fluorescente, apesar dela ter um fluoróforo ligado aqui, lá na sua extremidade 3', certo? Mas temos o quencher, e esse quencher vai eliminar completamente qualquer fluorescência emitida por esse fluoróforo. Eliminar, mais corretamente, absorver a fluorescência e não permitir que fluorescência visível seja detectada a partir desta molécula. Então, esta sonda de DNA não é fluorescente, ela não fluoresce, apesar de ter um fluoróforo. E se essa sonda for hidrolisada? Vamos hidrolisar essa sonda, ou seja, romper as ligações fosfo-éster entre nucleotídeos. Vamos obter nucleotídeos isolados. Hidrolisamos a sonda. O que acontece? O que acontece é que o fluoróforo foi afastado do quencher. Ele não está mais ligado junto do quencher, dentro da sequência do oligonucleotídeo. Então esse fluoróforo, que agora está ancorado num nucleotídeo isolado, em solução, ele está livre para fluorescer. Então ele emite fluorescência e fluorescência visível, detectável, que pode ser enxergada por fotodetectores, né? Como é que se aplica isto no PCR quantitativo? Como é que se aplicam fluoróforos e quenchers em qPCR? Então, vamos já simplificar e já vamos representar uma molécula de DNA que está sendo amplificada por PCR, já vencida a etapa de desnaturação. Então já temos a molécula desnaturada, fita simples, a dupla fita foi desnaturada, temos as fitas simples, foi feita já a etapa de desnaturação na reação de PCR. Na sequência, então, a temperatura será diminuída para a temperatura ótima de hibridização dos primers, e primers hibridizarão. A novidade, então, aqui, nesse PCR quantitativo, utilizando sondas Tachman, é que na reação, além do DNA-alvo, dos desoxirribonucleotídeos trifosfatados, da Taq polimerase, dos primers, nós teremos também a adição de uma sonda, chamada sonda Tachman. Essa sonda, então, ela tem um fluoróforo na extremidade 3' e um quencher na extremidade 5', o que a torna não fluorescente. Essa sonda não fluoresce, pelas razões discutidas anteriormente. E essa sonda, ela não é com uma sequência aleatória, absolutamente, ela foi projetada com uma sequência de nucleotídeos tal que ela hibridiza especificamente numa região um pouco adiante deste primer de PCR, certo? Então, quando adicionarmos a DNA polimerase aqui, a Taq polimerase, para fazer esse PCR, já chama a atenção que aqui o que vai acontecer é que uma molécula de Taq polimerase vai estender essa cadeia. Mas aqui nada de diferente do que já tínhamos discutido antes vai acontecer. Então, vamos ignorar o que acontece aqui e vamos nos concentrar no que acontece aqui, na parte de baixo da animação. O que acontece é que Taq polimerase e nesta reação de PCR temos os desoxirribonucleotídeos trifosfatados e a Taq
introduz 1 a 1, respeitando o pareamento de bases com a fita molde, então, e liberando pirofosfato, como já sabemos. Então, TAC polimerase introduz o próximo desoxirribonucleotídeo trifosfatado, faz a ligação fosfoéster, com a sua atividade de polimerase, libera pirofosfato. Polimerase introduz o próximo nucleotídeo. E agora, vejam que aqui existe uma ligação que não é feita pela polimerase. Isso aqui poderia ser feito pela ligase, não temos ligase aqui nessa reação. A única enzima presente aqui é a TAC polimerase. Mas existe um impedimento físico para o progresso da TAC polimerase na sua atividade de polimerase. Ela não pode prosseguir introduzindo os nucleotídeos, fazendo a polimerização, porque tem esta sonda de DNA, né, esse oligonucleotídeo hibridizado, impedindo a progressão da TAC polimerase. Mas a TAC polimerase, além de uma polimerase, ela também tem uma ''atividade de exonuclease 5', 3'. E com essa atividade de exo 5', 3', ela vai remover esse nucleotídeo. Ela remove esse nucleotídeo e esse nucleotídeo agora liberado, ele floresce. Simultaneamente, ela vai substituir esse nucleotídeo por um desoxirribotrifosfatado usando a sua atividade de polimerase. Novamente, ela vai então remover esse nucleotídeo aqui, que atrapalha a sua atividade de polimerase, e ela remove com a sua atividade de exonuclease. Então ela hidrolisa esse nucleotídeo e introduz um desoxirribotrifosfatado com a sua atividade de polimerase, e assim por diante. Exonuclease remove esse nucleotídeo. A atividade de polimerase dela, ela nem sai do lugar. Os nucleotídeos é que se movem. Ela introduz o próximo nucleotídeo. Exonuclease remove mais um nucleotídeo da sonda e introduz o próximo nucleotídeo. E esse último aqui, na verdade, já teria saído por conta própria. Não existe nada que estabilize ele. E, a partir daqui, a polimerase segue introduzindo os nucleotídeos complementares com a sua atividade de polimerase. Lembrando então que isto aqui é a sonda, os restos da sonda que foi hidrolisada. Essa sonda, ao ser hidrolisada, libera o nucleotídeo que contém o fluoróforo. Liberando, esse fluoróforo se torna fluorescente. Então essa fluorescência que é emitida não é mais absorvida pelo quencher. Então agora a sonda, após ser hidrolisada, ela é fluorescente. Então a condição necessária para que seja detectada a fluorescência é que esta sonda seja hidrolisada. E notem que a sonda foi projetada para hibridizar numa região imediatamente após um dos primers. Então, durante o processo de extensão da cadeia de DNA a partir do primer, essa sonda será hidrolisada. E o processo, então, segue com a introdução dos nucleotídeos, fazendo o restante da síntese da fita do DNA. Relembrando, então, que aqui acontece a mesma coisa, certo? Então é idêntica a uma reação de PCR com os seus ciclos de desnaturação, hibridização, extensão, né, seguidos sucessivamente. A única diferença é que temos agora essa sonda que será hidrolisada à medida que o DNA é amplificado.
Vamos chamar então atenção para esse detalhe aqui, que é muito importante. Para cada molécula de DNA fita dupla que é sintetizada, é liberado uma molécula do fluoróforo separada do quencher. Perfeito? Portanto, a fluorescência é diretamente proporcional à quantidade de DNA amplificada. Então aqui, novamente, nós temos aquela mesma situação discutida com relação ao CyberGreen, onde a quantidade de DNA acumulada dentro do tubo pode ser medida pela fluorescência acumulada no tubo. Porque a quantidade de fluorescência é diretamente proporcional à quantidade de DNA amplificado. Porque ao ser amplificado o DNA, a sonda é hidrolisada e libera o fluoróforo. Então, um outro ponto importante, além de permitir que se trace uma curva de amplificação etapa por etapa, porque podemos medir a fluorescência que acumula dentro do tubo a cada ciclo da reação de PCR, onde então a hidrólise é proporcional à quantidade de DNA acumulado, ou seja, a fluorescência é proporcional. Além de nos permitir a elaboração de uma curva de amplificação ponto a ponto, a cada ciclo, também é importante lembrar que a hidrólise da sonda é uma indicação direta de que o amplicon específico está sendo gerado. Por que é uma indicação direta? Porque a sonda de hidrólise, a sonda Tachman, ela hibridiza numa região interna entre os dois primers. Então, se aquele amplicon para o qual os primers foram projetados está sendo amplificado, essa sonda está sendo hidrolisada. Vamos deixar isso de uma maneira um pouco mais clara, dizendo o seguinte, que amplicons espúrios até poderiam ser gerados nessa reação de PCR, mas eles não seriam detectáveis porque não haveria hidrólise da sonda. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira. Vamos supor, então, nós temos aqui um DNA-alvo que será amplificado. Esse DNA-alvo, então, vamos submetê-lo a PCR. Ele vai ser desnaturado. Nós vamos hibridizar, então, um par de primers específicos. Então, esse aqui é o nosso amplicon específico, é o amplicon que queremos detectar. E o par de primers foi projetado com sequências específicas para hibridizar com essa fita e com esta fita. Muito bem. Como isso era um PCR, um qPCR, utilizando uma sonda Tachman, foi projetado essa sonda Tachman que hibridiza nessa região aqui especificamente. Mas vamos supor que estes primers aqui tenham uma similaridade que não é de 100%, mas uma similaridade parcial com uma outra região para a qual eles não foram projetados. Esse não é o nosso alvo. Se houver amplificação aqui, naquelas condições, né, já lá nos ciclos finais, que gera um pouco de amplicon, que muitas vezes é indetectável, mas que por vezes é um amplicon detectável, mas é espúrio, o que acontece aqui? A sonda Tachman funciona como uma contraprova. É pouco provável que ela também hibridize nesta região aqui assim. Então o que vai acontecer é que, mesmo que esses primers gerem um amplicon aqui, a hidrólise da sonda só está acontecendo aqui. Então, não há hidrólise neste amplicon, a partir desse amplicon espúrio. Então, o amplicon espúrio não gera sinal.
Ele não gera fluorescência porque a sonda não hibridiza com ele. A sonda é a contraprova de que o amplicon específico está sendo gerado. Então, simultaneamente, nós, ao utilizarmos uma sonda Tachmann, ela cumpre a função de gerar fluorescência proporcional à quantidade de DNA sendo produzida nas amplificações no tubo, ou seja, permitir a quantificação, permitir que se estabeleça uma curva de amplificação. Simultaneamente, a sonda está nos dizendo que o amplicon específico está sendo gerado, senão ela não seria hidrolisada. Finalmente, muitas vezes surge essa pergunta: por que o nome de sonda Tachmann? O nome Tachmann foi dado em homenagem a um videogame onde acontece algo parecido com o que acontece com a sonda.